E aí, pessoal, prontos para mergulhar fundo hoje? A gente vai explorar uma obra que é simplesmente fundamental e, olha, profundamente instigante, a Ralé Brasileira, do sociólogo Gessé Souza. O nosso objetivo nessa explicação é ir muito além daquela superfície que a gente vê todo dia, sabe? Vamos desconstruir aquelas narrativas comuns sobre pobreza e privilégio e tentar entender, através dos argumentos do texto, quais são as verdadeiras engrenagens que mantêm as classes sociais tão distantes. É uma jornada e tanto sobre como a nossa sociedade funciona nos bastidores. E para ancorar toda essa teoria na nossa realidade, dá só uma olhada nessa imagem. Ela mostra a realidade física, nua e crua, do que o autor chama de ralé. Sim, é uma palavra super dura, mas o texto usa exatamente para provocar um choque, uma reflexão sobre essa subclasse destituída. A grande pergunta que fica martelando é a seguinte: por que dezenas de milhões de pessoas continuam presas a condições de vida tão abjetas num ciclo diário de humilhação, quando a nossa sociedade vive batendo no peito para dizer que já mapeou todos os problemas sociais? Bom, isso levanta uma questão central para a gente. Sabe aquele mito que a gente escuta o tempo todo em debates de que a nossa desigualdade abissal é só um resquício de um passado distante? Uma espécie de herança histórica difícil de apagar? Pois é, o texto argumenta que isso é pura balela. A desigualdade não é só um eco do passado. Na verdade, ela é ativamente reproduzida e legitimada todos os santos dias, usando meios altamente modernos e simbólicos. Hoje em dia, o mecanismo de exclusão não é mais o chicote, mas sim violências simbólicas que são muito mais sutis e incrivelmente eficazes. Então, vamos entender como isso funciona na prática. Parte 1. A armadilha do economicismo. O autor aponta um negócio muito interessante. Nós fomos meio que colonizados por uma ideologia chamada economicismo. Basicamente é uma visão de mundo que pega problemas sociais e políticos gigantescos e complexos e reduz tudo a uma mera lógica de gestão de planilhas e números. É como se a dor humana virasse só uma estatística, sabe? Essa crença cega na quantificação e numa suposta gerência eficiente acaba literalmente cegando a sociedade inteira para os verdadeiros conflitos morais e sociais que estão causando o sofrimento real todos os dias. E como é que essa visão ganha tanta força? Através de uma dicotomia que o livro mostra ser totalmente falsa. De um lado, criam a imagem de um mercado divinizado, que seria absurdamente o paraíso de todas as virtudes, o suprassumo da eficiência. Do outro, um Estado demonizado, associado pura e simplesmente à corrupção. A análise sugere que essa dramatização toda é super conveniente. Por quê? Porque distrai todo mundo e permite que a manutenção dos privilégios econômicos de uma minoria seja vendida como se fosse um interesse geral. Os reais conflitos de classe simplesmente somem do radar. Mas o ponto crucial que a gente precisa entender aqui é a falácia do homo economicus. Essa visão distorcida pressupõe que todo mundo é um ator racional idêntico, que calcula as chances na vida com a exata mesma disciplina, o mesmo autocontrole e as mesmas ferramentas. Pessoal, é um absurdo sem tamanho tratar alguém que foi marginalizado a vida toda como se tivesse o exato mesmo ponto de partida e a mesma estrutura emocional de alguém da classe média. Sob essa lente torta, a miséria vira só um momento de falta de sorte e a sociedade passa a acreditar falsamente que jogar um auxílio financeiro temporário vai ser suficiente para a pessoa do nada aprender a andar com as próprias pernas. Mas o buraco é bem mais embaixo. Parte 2. A herança invisível. Vamos fazer uma pausa para pensar. Se o grande segredo de como as classes sociais se mantêm não está só na conta bancária, como é que o privilégio passa de geração em geração de um jeito tão garantido? Afinal, não é só sobre quem tem mais dinheiro no bolso. A resposta para isso está num contraste muito profundo. A gente tem a mania de focar só na herança material, né? O dinheiro, as propriedades, aquelas coisas que a gente pode tocar. Mas a obra argumenta que o verdadeiro passe de mágica para o sucesso estrutural está, na verdade, na herança imaterial. É o estilo de vida, é o capital cultural, é aquela naturalidade de saber como se comportar em certos ambientes. Inclusive, para as classes mais altas, só ter o dinheiro não basta. É preciso ter o verniz cultural certo para não ser visto como o famoso rico bronco e conseguir formar as redes de contato que, no fim das contas, multiplicam esse mesmo dinheiro. Mas como isso se constrói na prática, no dia a dia da classe média? O livro dá uns exemplos muito reais. A reprodução do privilégio acontece dentro de casa, nas coisas mais banais. Uma criança adquire uma vantagem competitiva gigantesca simplesmente por existir no ambiente específico. Imagina a cena.
Ver o pai lendo um jornal de manhã, a mãe concentrada num romance, ouvir um tio falando inglês fluente na sala ou aprender a mexer no computador com o irmão mais velho. A criança vai absorvendo uma predisposição para o aprendizado e para a disciplina sem fazer absolutamente nenhum esforço consciente. Olha só que citação perfeita do texto. O processo acontece como quem respira ou anda. É totalmente natural, sem a pessoa nem pensar a respeito, puramente por identificação emocional com a família. Quem cresce num ambiente assim incorpora de graça aquele comportamento produtivo que a escola e o mercado de trabalho vão exigir mais para frente. Isso cria uma espécie de armadura invisível de vantagens que aquela visão puramente econômica que a gente falou agora há pouco simplesmente finge que não existe. O que nos leva para a última consequência de tudo isso. Parte 3. A ilusão do mérito. Pense nisso como uma corrida de 100 metros. O detalhe é que a competição social não começa quando a pessoa pisa numa sala de aula ou tenta a primeira vaga de emprego. Essa corrida já foi pré-decidida muito antes, lá na primeira infância. De um lado da linha de partida, a gente tem um grupo que é moldado de forma opaca como nascidos para o sucesso. Já vem com um pacote completo de pré-condições culturais e de aprendizado. Do outro lado, os nascidos para o fracasso, que não só não têm o dinheiro, como também foram completamente destituídos dessas ferramentas invisíveis de socialização. E é aí que mora o perigo gigantesco do mito do mérito, ou da meritocracia, como é muito criticado na obra. Como todas essas pré-condições que transformam alguém num indivíduo super competitivo são completamente invisíveis aos olhos de uma sociedade focada em planilhas, adivinha o que acontece? O fracasso de quem não teve acesso a absolutamente nada disso passa a ser lido como pura culpa exclusiva da pessoa. A sociedade ignora as vantagens do berço, usa a régua da classe média para medir todo mundo e, no fim, culpa o pobre pela sua própria falta de mérito, legitimando toda uma exclusão sistêmica. Para combater essa verdadeira miopia, o autor se apoia no renomado sociólogo Pierre Bourdieu. O Bourdieu dizia que a sociologia não mereceria uma horinha sequer de esforço se esquecesse de lidar com as pessoas de verdade. O papel dela é restituir aos indivíduos o sentido de suas próprias ações. Ou seja, uma análise social verdadeira tem que expor as cordinhas invisíveis, mostrando como a estrutura de classes dita, de fato, as regras e a dinâmica do nosso cotidiano. E para amarrar tudo isso, a obra destaca essa citação pesadíssima do Celso Furtado. A doença grave do Brasil é social, não econômica. Faz todo sentido, não é? Enquanto a gente continuar tentando curar um problema estrutural e moral tão profundo só com ferramentas financeiras e quantitativas, a gente vai continuar patinando no mesmo lugar. Dinheiro no bolso, sozinho, não cura uma estrutura social desenhada para excluir. Então, depois de entender como essa herança invisível de capital cultural dita as regras do jogo, bem antes de qualquer competição oficial começar, a gente é forçado a repensar as nossas certezas. Se os pontos de partida são moldados por abismos tão gigantescos e ocultos, até que ponto a ideia de mérito individual é realmente justa? Ou será que isso não passa de mais um meio supermoderno para garantir que tudo fique exatamente onde está? Fica aí essa provocação para instigar uma nova forma da gente olhar o mundo ao redor. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima.